Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. No nosso curso de gramática, estamos falando sobre a sintaxe dos períodos compostos. Vamos ver mais algumas informações aí a respeito? Acompanhem comigo. Primeiro, importante a gente entender que as orações subordinadas, veja só, elas podem ser coordenadas entre si, ou seja, com ou sem conjunção. Nós fazemos o trabalho de combinação dessas estruturas. Então vejam só. Aqui, ó. A primeira oração, que é essa daqui, é a nossa oração principal. Espero. Quem espera, espera algo, não é assim? Vejam só. Eu tenho que você realize as suas tarefas e organize sua agenda rapidamente. Perceba que a 2 e a 3 são orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, e, ao mesmo tempo, são coordenadas. Por quê? Porque eu tenho a minha oração aditiva. Eu somei essa oração mais essa oração. As duas completam o sentido do verbo esperar. Então, elas são o quê? Orações. Ela é uma oração subordinada, esse daqui é verbo transitivo direto, substantiva, objetiva direta. Mas entre si, o que nós temos? Essa daqui, que é introduzida pela conjunção E, se torna a oração coordenada sindética aditiva. Em relação à anterior, uma oração subordinada assindética. Então, essa em relação a essa, e essas duas em relação ao verbo esperar. Tá bom? Só para entender, falar como é que eu trabalho com tudo isso, como é que funciona essa minha relação, como é que eu faço isso dentro desse contexto. Tá bom? Importante a gente ver, perceber esse tipo de relação. Pessoal, oração reduzida. Vamos entender bem o que é isso, porque às vezes as pessoas se perdem. Quando uma oração se apresenta sem conjunção, no caso das orações substantivas, tá, e adverbiais, ou sem o pronome relativo. Tá? O verbo dessas orações fica no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Dizemos que ela é uma oração reduzida, porque está sem conjunção ou sem pronome, tá bom? Por isso que ela é uma oração reduzida, diminuiu. E os verbos vão se apresentar o quê? Eu digo que ela é uma oração reduzida de infinitivo, quando o verbo está infinitivo, de particípio ou de gerúndio. Porém, ainda podem ser introduzidos por uma preposição. Por quê? Porque eu retiro a conjunção, mas ela é complemento do quê? De um termo que pede preposição. Então, olha só. Ela não precisa de microfone para que o ouçam, né? Ele não precisa para que o ouçam. O que nós temos? Uma oração subordinada adverbial final desenvolvida. Está aqui a preposição para. Agora, olha só. O que eu fiz aqui, ó? O para quê, na verdade, é o quê? A minha locução conjuntiva final. Porque quando eu tenho só o para, o verbo já vem no infinitivo. Olha só, ele não precisa de microfone para o ouvirem. Então, essa daqui é o quê? É uma oração subordinada adverbial igual a de cima. Ela é final, igual a de cima, só que ela está reduzida de infinitivo. Porque os verbos estão, o verbo ouvir está no infinitivo plural. Tá? Veja, quais são as formas? Então, orações reduzidas. De infinitivo, é necessário estudar. Percebe que quando eu pergunto que é necessário parece um verbo? Só que eu não tenho, não é? É necessário que vocês estudem.
Eu tirei e coloquei necessário estudar. Ela continua uma oração subordinada substantiva subjetiva, só que como está sem conjunção, ela é reduzida e o verbo está no infinitivo. Olha, é necessário que todos estudem. Essa daqui é a desenvolvida. Essa daqui é no infinitivo. Vejam só. No gerúndio, havia muitos alunos, o quê? Copiando a matéria. Vejam como que ela ficaria. Que copiavam a matéria é a oração desenvolvida. O que eu fiz? Tirei a conjunção e ela ficou copiando a matéria. Continua sendo uma oração subordinada adjetiva restritiva, está sem vírgula, só que como está sem conjunção, o verbo está no gerúndio, reduzida de gerúndio. Tá? E a mesma coisa para o particípio. Terminado, ó, quando terminou e terminada a reunião. Aqui ele está o quê? No particípio. Tá certo? Então vejam só, todos se retiraram quando terminou a oração, todos se retiraram terminada a reunião. Tá? Quando terminou a reunião, terminada a reunião. Tá certo? Entendido? Essa é a oração subordinada fazendo a sua redução. Nós temos a oração coordenada, que também pode ser reduzida com o verbo no gerúndio. Veja só. Ele se levantou abrindo os braços. Não poderia dizer ele se levantou e abriu os braços para o céu? O que eu fiz aqui? Eu retirei a conjunção e coloquei no gerúndio. Então, essa foi a nossa construção em cima desse tipo de contexto. O último elemento aqui é o período composto sendo misto. Tá? Então, vamos ver no que acontecia? Olha só, quero que vocês acompanhem. Quando eu misturo orações adjetivas com orações adverbiais, tá? Olha só. Sempre havia alguém, minha oração principal, que nos incomodava. Alguém nos incomodava. Tá bom? Alguém nos incomodava. É uma oração adjetiva restritiva. Esse é o momento. Quando queríamos dormir, oração adverbial temporal, ou quando queríamos estudar, oração temporal, dois tempos diferentes. Tá? Veja que a 3 e a 4 são coordenadas. Por quê? Eu coloquei o ou, então eu tenho orações coordenadas entre si. E como eu tenho o ou, elas são coordenadas alternativas. Tá? Então, vamos entender. A oração 1 é a oração principal. Em relação a 2, a oração 2 é a oração subordinada adjetiva restritiva, lembre-se, está sem vírgula, olha aqui, ó. Tá? E, ao mesmo tempo, oração principal das orações 3 e 4. Tá? Por quê? Que nos incomodava? Quando incomodava? Quando queríamos dormir e quando queríamos estudar. Tá? Então, ao mesmo tempo, é a oração principal das orações 3 e 4, que são subordinadas adverbiais de tempo, tá? Ao mesmo tempo. São coordenadas entre si. Então, vejam, essa última e a penúltima, ó, quando queríamos dormir. Vamos trabalhar com outra cor. Quando queríamos dormir. Ou quando queríamos estudar, elas são, ao mesmo tempo, vejam só, coordenadas. Tá? Por que elas são coordenadas? Por causa daquele ou que estabelece a estrutura que eu falei para vocês de oração alternativa. É uma combinação. É importante você saber disso, não porque vai ser cobrado tudo isso daí na prova, mas para você saber que as orações estabelecem combinação entre si. Ele pode perguntar o quê? Uma em relação à outra. Poxa, as duas são, por exemplo,
orações são complemento, eles fazem parte do objeto indireto. Então eu tenho o quê? 2 orações, tá? Que são objeto indireto, só que entre elas eu somo, tá? Só que entre elas ali eu faço a somatória. Eu necessito de que você venha amanhã e que traga o meu dinheiro. Então eu necessito dessas 2 coisas. Só como eu tenho E no meio, as 2 acabam se somando. Elas são coordenadas aditivas entre si, só que as 2 juntas formam o quê? O objeto indireto do verbo necessitar. Tá certo, minha gente? Então, essa foi o quê? Esse foi o nosso resumo rápido sobre a estrutura sintática do período composto. Tá certo? Sucesso a todos vocês e até.